Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia, muito apaixonado por futebol. O episódio de hoje é um nono especial sobre as unidades federativas do Brasil e o escolhido foi o estado de Goiás. Espero que gostem. Um recado importante: a partir da próxima semana trarei um especial sobre Copas do Mundo, principalmente sobre a história de cada uma das Copas que aconteceram desde 1930 até 2022. Goiás é um dos 3 estados da região Centro-Oeste, possui 246 municípios e faz fronteira com o estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Tocantins, que antes pertencia a Goiás, além de concentrar dentro do seu território o Distrito Federal. Possui pouco mais de 340 mil quilômetros quadrados de extensão e a população atual é estimada em mais de 7 milhões e 400 mil habitantes. O IDH em 2021 é de 0,737, que é considerado alto, sua capital é Goiânia e as maiores cidades do estado são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas de Goiás, Rio Verde e Lusiânia. A história começa com a exploração do ouro nos séculos 17 e 18 com os bandeirantes, e muitos consideram que o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera como era conhecido, foi o primeiro a explorar e se fixar no território. A primeira região ocupada foi o Rio Vermelho, onde foi fundado a Real de Santana, depois chamado de Vila Boa e depois de Cidade de Goiás. Em 1988, o estado foi dividido em duas partes, onde foi criado o estado do Tocantins. Agora, algumas curiosidades. Goiânia foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil no século XX e é considerada uma das capitais mais verdes do país. Como a região centro-oeste é a única do Brasil sem litoral, muitos consideram o rio Paranaíba e as águas termais de Caldas Novas e Rio Quente como refúgios. E por último, a origem do termo, do nome Goiás, vem de Guaiás, que é uma tribo indígena que habitava a região. Outra curiosidade sobre Goiânia é que foi o centro do maior acidente radioativo do nosso país, que ocorre em 1987, o caso do Césio 137. O monumento destaque do estado de Goiás é o Monumento às Três Raças, localizado em Goiânia, esculpida por Neuza Moraes em 1968, que mostra 3 homens, um branco, um negro e um indígena, simbolizando a miscigenação. E a culinária não poderia ser outro prato a não ser o arroz com pequi. O pequi é um fruto típico do Cerrado, e um detalhe, o pequi ele não pode ser mordido por conter muitos espinhos, podendo machucar bastante a boca, e o ideal é refogar o pequi antes, depois adicionar banha de porco, alho, cebola e cheiro verde acompanhado de galinha ou frango caipira. A economia de Goiás começa primeiramente com o setor primário, que tem 15%, então, apesar de ter uma contribuição menor do que os outros setores, acaba puxando os outros setores, principalmente com a soja, o milho, o sorgo, a pecuária bovina e a cana-de-açúcar. O setor secundário contribui com 25%, principalmente ligado a alimentos e bebidas, automobilísticas e farmacêuticos. Já o setor terciário contribui com 60%, principalmente com o comércio exterior, ou seja, produtos agropecuários e a administração pública. Sobre as personalidades famosas do estado de Goiás, nós temos primeiramente com a música a Marília Mendonça, o Leonardo, o Alok, Léo Jaime, Ana Caetano da dupla com a Ana Vitória. Na atuação nós temos a Ingrid Guimarães e na literatura nós temos a escritora Cora Coralina. Então nós vamos começar a sessão de clubes do estado de Goiás e primeiramente vou começar com o Goiás, ou o Esmeraldino, que tem como cores principais o verde e o branco e mascote o periquito. É o maior campeão goiano com 29 títulos, inclusive é o atual campeão. Venceu 2 campeonatos brasileiros da Série B e uma Copa Verde. Chegou à final da Copa Sul-Americana de 2010, perdendo a final para o gigante Independiente da Argentina. E o clube é presença frequente na principal divisão do futebol nacional, onde em 2005 terminou em terceiro lugar. Disputou a Copa Libertadores da América de 2006, onde foi eliminado nas oitavas com critério do gol fora. Aliás, o Goiás foi eliminado em 2006 para o Estudiantes de La Plata da Argentina. O Atlético Goianiense, que tem como apelido e mascote o Dragão, onde suas cores principais são vermelho, preto e branco, ganhou 18 títulos estaduais, um campeonato brasileiro da Série B e 2 campeonatos brasileiros da Série C. Chegou na semifinal da Sul-Americana de 2022, caindo para o São Paulo nos pênaltis, que seria derrotado logo mais na final pelo Independente Del Valle do Equador. Depois nós temos o Vila Nova, que tem como mascote e apelido o Tigre, e suas cores principais são o vermelho e o branco, ganhou 16 títulos estaduais e é o maior campeão da Série C com 3 títulos.
O próximo é o Goiânia, que tem como apelido e mascote o Galo Carijó e suas cores são o preto e o branco, tem 14 títulos estaduais e disputou edições da elite do Campeonato Brasileiro. O próximo é o CRAC, ou Clube Recreativo e Atlético Catalano, que é o primeiro citado que não é da capital. O Leão do Sul, que tem como mascote o leão e suas cores são azul claro e branco, venceu o estadual 2 vezes. Depois nós temos o Anápolis, ou Galo da Comarca de Anápolis, que tem como mascote o galo e suas cores são o vermelho, preto e o branco. Venceu o estadual em 1965 e foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, perdendo a final para o Retrô de Pernambuco. O Goiatuba, ou Azulão do Sul de Goiatuba, tem como mascote o azulão e suas cores são o azul e o branco. Venceu o estadual 1 vez em 1992. O Itumbiara, ou Gigante do Vale, que é apelido e mascote, que é da cidade de Itumbiara, na divisa com Minas Gerais, tem como cores principais o azul, vermelho e branco e ganhou o estadual 1 vez em 2008. O Grêmio Anápolis, que tem como apelido e mascote a raposa e as cores principais são o azul e o branco, venceu um estadual em 2021. Por último, nós temos a Aparecidense, que tem como apelido e mascote o camaleão, e as cores principais são o azul e o branco. Venceu um Campeonato Brasileiro da Série D em 2021, derrotando o Campinense da Paraíba na final. Agora eu vou falar sobre os estádios destaques de Goiás. Primeiramente vou citar o Serra Dourada, que historicamente sempre foi um pesadelo para os visitantes, que tem capacidade aproximada para 32 mil torcedores. Depois nós temos o Ailé Pinheiro, ou Serrinha, que é a Casa do Goiás, que tem capacidade para pouco mais de 13 mil torcedores. E por último vou falar sobre o Antônio Ascioli, ou Castelo do Dragão, que é a casa do Atlético Goianiense, que tem capacidade para pouco mais de 12 mil torcedores. Agora bora para a seleção goiana e para começar o goleiro escolhido foi o Kleber Guerra, que se destacou principalmente no Fluminense, mas teve passagens também pelo Atlético Mineiro, Goiás, Botafogo e Coritiba. Vou começar falando sobre a nossa zaga. O primeiro escolhido foi o goiano, que teve uma passagem marcante pelo Corinthians, e o Sebastião Macalé, que é considerado um dos maiores ídolos do Goiás e é considerado o maior zagueiro do time esmeraldino na história. Para as duas laterais, acabei escolhendo dois laterais direitos, então acabei fazendo uma improvisação. O primeiro é o Wilson Goiano, que foi campeão brasileiro pelo Botafogo e teve passagens pelo Gama e Goiás. E por último, Zé Teodoro, que foi bicampeão brasileiro com o São Paulo e teve passagem marcante também pelo Goiás. Para o meio de campo, o primeiro escolhido é o Fernando Regis, que teve uma passagem longa pela Europa de destaque, principalmente pelo Porto, Sevilha, Manchester City, Galatasaray e, por último, o Internacional. O próximo é o Arthur Melo, que está atualmente no Grêmio e teve passagens pelo Barcelona, Juventus e Fiorentina. O primeiro escolhido para o nosso ataque foi o Paulo Nunes, com passagens de destaque pelo Grêmio e Palmeiras. Dudu, que atualmente se encontra no Atlético Mineiro, mas teve uma longa passagem pelo Palmeiras com muitos títulos, também passou pelo Grêmio e Cruzeiro. E a melhor defesa é o ataque, então com esses dois, o número de gols com certeza está garantido. Primeiramente, Túlio Maravilha, que se destacou principalmente no Botafogo e no Goiás em mais uns 30 clubes. E por último, Fernandão, ídolo do Internacional e Goiás, infelizmente faleceu muito precocemente aos 36 anos. Então essa seria a nossa dupla de ataque. Então a nossa formação fechou num 4-2-4. Então finalizamos mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Tchau, tchau!